Sabe, ser ferido por alguém é uma daquelas experiências que todo mundo passa, né? É difícil, é universal. A questão, na verdade, não é se alguém vai nos machucar, mas como é que a gente lida com essa dor quando ela aparece? É sobre essa jornada de cura que a gente vai conversar hoje. Bom, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Aquela reação quase que automática de colocar uma armadura, sabe? De fingir que não aconteceu nada, que aquilo não doeu. Mas, no fim das contas, essa estratégia realmente funciona? A resposta, como a gente vai ver, é um grande e sonoro não. E entender o porquê é, sem dúvida, o primeiro passo para se curar de verdade. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre esse peso oculto da dor. Aquela dor que ninguém vê, que a gente não fala, mas que está ali, sendo carregada todo santo dia. O que será que acontece quando a gente simplesmente tenta ignorar que ela existe? Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a tentativa de ignorar a dor. Mas ela não some, né? Pelo contrário, ela se esconde, vai acumulando e um dia, puf, explode. Vira raiva, vira amargura. É como deixar uma ferida aberta, que acaba infeccionando. Agora, do outro lado, encarar a dor. É difícil, com certeza. Mas é isso que traz lucidez. É o que dá o start no processo de cura e permite que a gente pegue de volta o controle da nossa própria história. E isso nos leva para um conceito fundamental, a tal da prisão emocional. Sabe o que é isso? É quando a gente fica preso num looping, revivendo mentalmente aquilo que aconteceu, aquela conversa, aquela atitude, aquela traição, de novo e de novo. A pessoa que nos feriu nem precisa estar por perto. Ela continua nos machucando todos os dias dentro da nossa cabeça. O trauma se instala e começa a ditar nossos pensamentos, nossas decisões. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado. Tá, mas como é que se quebra esse ciclo? Isso nos leva para a segunda parte da nossa jornada. Uma parte que exige, acima de tudo, coragem. A coragem de olhar para dentro. É muito importante entender isso aqui. Admitir que algo doeu e doeu de verdade não é se fazer de vítima, não é fraqueza. Pelo contrário, é um ato de imensa maturidade emocional. É ter a lucidez de dizer para si mesmo: olha, algo aqui dentro foi quebrado e eu preciso olhar para isso com honestidade. Esse é o primeiro passo para retomar o poder. Só que existe uma linha bem tênue, né? Entre sentir a dor para poder processar e ruminar nela. Ruminar é como construir uma casa em cima da ferida. É deixar a dor virar moradora permanente. Já sentir a dor é diferente. É tratar ela como uma visita temporária. Ela chega, a gente reconhece, acolhe e depois deixar ela ir embora. É isso que permite que a vida siga em frente. E essa citação nossa, ela resume tudo de forma brilhante. A força de verdade não é levantar muros para não sentir nada. É a capacidade de sentir, de reconhecer que existe uma ferida e ainda assim continuar de pé, sem deixar que essa ferida defina quem a gente é ou qual o nosso valor. Ok, depois que a gente reconhece a dor, o próximo passo exige uma mudança de perspectiva que é, olha, muito poderosa. É hora de olhar para além da culpa. Esse aqui é um dos conceitos mais transformadores que existem. A ideia de que pessoas que ferem outras estão, na maioria das vezes, agindo a partir das suas próprias feridas. Sabe, um pai que grita sem parar, uma amiga que trai a confiança. Muitas vezes essas pessoas também carregam dores enormes dentro delas. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Isso não justifica o ato. De jeito nenhum. A grande virada de chave aqui é que essa compreensão permite tirar o peso pessoal da ofensa. Deixa de ser algo que é só sobre a gente. Isso, nossa, isso liberta do peso do ressentimento e muda aquela pergunta interna que fica martelando na cabeça, sabe? A gente para de perguntar por que fizeram isso comigo e começa a se perguntar o que eu posso aprender com isso. Com essa nova perspectiva, o caminho fica mais claro para a gente usar as ferramentas que levam à liberdade de verdade. Nessa sessão, vamos explorar 3 pilares: como colocar limites saudáveis, o que o perdão significa de fato e, finalmente, como retomar o nosso poder. Limites emocionais, isso é essencial, e a definição aqui é perfeita. Eles não são muros para isolar a gente do mundo, mas sim filtros. Filtros que nos ajudam a regular o que entra no nosso espaço emocional. Sabe, eles barram comentários que desrespeitam, pedidos abusivos, energias que só drenam. Quando a gente coloca limites, estamos dizendo: eu reconheço minha dor, mas não vou permitir que ela se arraste para sempre por causa dos outros. E ter limites claros é desenvolver essa sabedoria.
É saber a hora certa de ter uma conversa, é saber quando o silêncio é a resposta mais poderosa e talvez o mais importante é saber quando o autocuidado exige que a gente se afaste. Porque vamos ser sinceros, nem todo relacionamento foi feito para durar para sempre. Aí a gente chega no perdão. Um conceito que, nossa, como é mal compreendido. Perdoar não é esquecer, não é dar um tapinha nas costas e desculpar o que foi feito. E definitivamente não significa que a gente tem que se reconciliar com a pessoa. Como a gente vê aqui, o perdão é um ato de libertação pessoal. É um presente que a gente dá para nós mesmos, para soltar o peso do rancor. O ponto principal é esse. Guardar rancor é como carregar uma pedra pesadíssima para todo lado, sabe? Nos mantém presos ao passado. O perdão, por outro lado, ele devolve o controle da nossa vida emocional pra gente. Ele pega de volta o poder que estava nas mãos de quem nos feriu. E é isso que nos leva para a fase final. A fase talvez mais poderosa de toda essa jornada. A alquimia de transformar dor em sabedoria. A verdade é que a dor, quando a gente olha para ela com honestidade, não precisa ser só um símbolo de sofrimento. Toda a ferida, não importa o quão profunda, carrega ali dentro uma sementinha de crescimento. A questão é se a gente vai estar disposto a regar essa semente. Dá para visualizar esse processo em 3 passos. Tudo começa com a ferida, claro, com um evento doloroso. Mas, com consciência, essa ferida pode ser transformada em aprendizado. E é justamente desse aprendizado que nasce uma força interior que a gente nem sabia que tinha. E o que a gente aprende com tudo isso? Olha só as lições valiosas que a dor pode ensinar. Ela ensina sobre a importância vital de ter limites. Desenvolve nossa empatia, porque agora a gente entende o que é sofrer. Fortalece nossa resiliência. E, acima de tudo, ensina o valor gigantesco do amor próprio. E essa imagem finaliza a ideia de uma forma linda. Quando a gente passa por esse processo, a dor deixa de ser aquela prisão que acorrenta a gente ao passado. Ela se transforma numa ponte. Uma ponte que nos leva para um futuro com muito mais liberdade emocional, com mais sabedoria e mais força. E, para a gente terminar, eu queria deixar essa reflexão no ar. E se a gente olhasse para as nossas cicatrizes não como fraquezas, mas como se fossem mapas? E se aquela experiência mais dolorosa pela qual já passamos, na verdade contivesse a semente da nossa maior força só esperando para ser descoberta? A perspectiva, no fim das contas, muda tudo.